Olá, queridos amigos do canal. Hoje vamos abordar um tema sensível e muito importante: a cremação e a visão cristã sobre esse assunto. Preparem seus corações e venham refletir conosco sobre esse tema que toca profundamente nossas vidas e nossas crenças. A morte é uma realidade inevitável para todos nós, não é mesmo? É um momento de passagem, de transição. Como cristãos, acreditamos que a morte não é o fim, mas o começo de uma vida ao lado de Deus. Mas a pergunta que muitos fazem é: devemos optar pela cremação? Primeiramente, é importante lembrar que a Bíblia não faz menção explícita sobre a prática da cremação. O que a Bíblia nos ensina é sobre o respeito ao corpo, que é o templo do Espírito Santo, e a esperança na ressurreição dos mortos. A cremação, assim como o sepultamento, é uma forma de lidar com o corpo após a morte. Muitos cristãos se perguntam se essa prática é aceitável à luz de nossa fé. E a resposta é que sim. A cremação é uma opção válida e pode ser realizada com dignidade e respeito. O importante é o amor e o respeito que dedicamos ao nosso ente querido, seja ele cremado ou sepultado. A fé cristã nos ensina que a verdadeira essência de uma pessoa não está em seu corpo físico, mas em sua alma, que agora está nos braços amorosos de Deus. A morte é uma realidade inevitável para todos nós. É um momento de passagem, de transição, e como cristãos, nós acreditamos que a morte não é o fim, mas o começo de uma vida ao lado de Deus. Mas a pergunta que muitos fazem, e tem essa dúvida em relação à cremação. Vamos lembrar que a Bíblia não vai fazer menção sobre isso. Isso é fato. O que a Bíblia nos ensina é sobre o respeito ao corpo, que é o templo do Espírito Santo, e a esperança na ressurreição dos mortos. A cremação, assim como o sepultamento, é uma forma de lidar com o corpo após a morte. Muitos cristãos se perguntam se essa prática é aceitável à luz de nossa fé. E a resposta é que sim, a cremação é uma opção válida e pode ser realizada com dignidade e respeito. O importante é o amor e o respeito que dedicamos ao nosso ente querido, seja ele cremado ou sepultado. A fé cristã nos ensina que a verdadeira essência de uma pessoa não está no seu corpo, mas em sua alma, que agora está descansando no Senhor. Lembre-se que o ato da cremação pode ser um momento de profunda reflexão e amor, um momento para celebrar a vida que foi vivida e para confiar no plano divino para a vida eterna. A Bíblia, ela não fornece instruções diretas ou específicas sobre a cremação, o que leva a diferentes interpretações e práticas entre os cristãos. Aqui está uma descrição detalhada baseada no que a Bíblia diz e como diferentes tradições cristãs interpretam essas escrituras em relação à cremação. Primeiramente, é importante notar que a Bíblia não menciona a cremação diretamente. Não há passagens explícitas que condenem ou recomendem a prática. Por isso, precisamos analisar os princípios bíblicos sobre o corpo e a morte para entender melhor. Na Bíblia, nós encontramos várias referências ao respeito pelo corpo, visto como o templo do Espírito Santo em 1 Coríntios 6, 19 e 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e o vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Essa passagem nos lembra da importância de tratar nossos corpos com respeito. No entanto, ela não especifica o método de disposição do corpo após a morte. A prática do sepultamento é mais comum nas Escrituras, como vemos em Gênesis 3,19, onde Deus diz a Adão: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e ao pó tornarás. Isso tem sido interpretado por muitos cristãos como uma indicação de que o corpo deve retornar à terra. No entanto, essa interpretação não exclui a possibilidade de cremação, pois o retorno ao pó pode ser visto como algo que a cremação também facilita. Existem algumas referências à cremação na Bíblia, embora raras e em contextos específicos. Por exemplo,
Em 1 Samuel 31, 11 e 13, lemos sobre os homens de Jabes, Gileade, que recuperaram os corpos de Saul e seus filhos, que tinham sido mutilados pelos filisteus, e os queimaram para depois enterrar os seus ossos. Para muitos cristãos, a escolha entre sepultamento e cremação se resume a uma questão de preferência pessoal ou cultural, desde que o corpo seja tratado com respeito e dignidade. A esperança cristã se concentra na ressurreição dos mortos, como descrita em 1 Coríntios 15, 42 ao 44. Assim também é a ressurreição dos mortos. Semeiam-se em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeie-se em desonra, ressuscitará em glória. Semeie-se em fraqueza, ressuscitará em poder. Semeie-se corpo natural, ressuscitará em corpo espiritual. A ressurreição não depende do estado físico do corpo, mas do poder de Deus para transformar nossos corpos mortais em corpos glorificados. Portanto, seja por meio do sepultamento ou da cremação, nossa esperança está na promessa de vida eterna com Cristo. A questão de se a cremação prejudicará o corpo ressuscitado e glorificado é uma preocupação comum entre alguns cristãos. Para abordar essa questão, de acordo com as Escrituras, precisamos considerar a natureza da ressurreição e a promessa de corpos glorificados, bem como os princípios bíblicos sobre a soberania e o poder de Deus. Primeiramente, precisamos entender o que a Bíblia diz sobre a ressurreição dos mortos, em 1 Coríntios 15, 42 e 44. O apóstolo Paulo explica a natureza do corpo ressuscitado, assim também é a ressurreição dos mortos. Semeiam-se em corrupção, ressuscitará em corrupção. Semeiam-se em desonra, ressuscitará em glória, conforme nós lemos anteriormente. Esses versículos nos mostram que o corpo ressuscitado será transformado de um estado de corrupção para um estado de incorrupção, de desonra para glória, de fraqueza para poder. Essa transformação é uma obra do poder de Deus, não dependendo do estado físico do corpo, no momento da morte. A crença na ressurreição dos mortos é central na fé cristã, como afirmado em 1 Tessalonicenses 4,16, porque o Senhor mesmo descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. A Bíblia nos assegura que no dia da ressurreição, Deus terá o poder de reunir e transformar nossos corpos, independentemente de seu estado físico. Isso inclui corpos que foram cremados, perdidos no mar ou deteriorados ao longo do tempo. Lembre-se, Deus criou o universo a partir do nada e ressuscitou Jesus dos mortos. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Isso significa que o poder de Deus é suficiente para transformar nossos corpos, não importa o que tenha acontecido com eles após a morte. A cremação, portanto, não prejudica a promessa de um corpo ressuscitado e glorificado. A esperança cristã está firmada na promessa da ressurreição e na confiança no poder absoluto de Deus. Assim seja, por meio do sepultamento ou da cremação, a nossa fé está na certeza de que Deus cumprirá sua promessa de nos dar corpos glorificados. Essa descrição detalhada deve ajudar a esclarecer a questão sobre a cremação e os corpos ressuscitados e glorificados, oferecendo uma perspectiva bíblica reconfortante para todos nós. Aqui está uma descrição detalhada que você pode usar para abordar a questão. Vamos fazer a seguinte pergunta: sou cristão, devo considerar a cremação ou enterro tradicional? Quem aqui já não perguntou? Quem aqui já não teve essa dúvida? Antes de mais nada, é essencial lembrar que a Bíblia não dá instruções específicas sobre a cremação ou enterro tradicional. A decisão é, em grande parte, pessoal e baseada em crenças, valores e circunstâncias individuais. Vamos começar entendendo o que cada opção envolve e como elas são vistas na fé.
O enterro tradicional tem sido a prática mais comum entre os cristãos ao longo dos séculos. A Bíblia menciona muitos exemplos de sepultamento, como em Gênesis 3,19, onde Deus diz a Adão: "No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e ao pó tornarás." O enterro é visto como uma maneira de retornar o corpo à terra, simbolizando a crença na ressurreição dos mortos. É uma prática que proporciona um lugar físico para a família e amigos visitarem, refletirem e prestarem homenagens. A cremação, por outro lado, é um processo em que o corpo é reduzido a cinzas por meio de calor intenso. Embora menos tradicional, a cremação tem se tornado mais comum por várias razões, incluindo considerações ambientais, financeiras e práticas. Alguns cristãos se preocupam que a cremação possa interferir na ressurreição dos mortos. No entanto, as Escrituras nos asseguram que o poder de Deus para ressuscitar os mortos não depende do estado físico do corpo, conforme nós mencionamos. Em 1 Coríntios 15, 42 a 44, o apóstolo Paulo nos lembra que nossos corpos ressuscitarão em glória, poder e incorrupção. Ao tomar essa decisão, é importante considerar vários fatores: crenças pessoais e familiares. Reflita sobre suas próprias crenças e valores espirituais. Converse com famílias e líderes religiosos para entender melhor as tradições e ensinamentos de sua comunidade. Considerações e práticas. O enterro tradicional pode envolver custos significativos, incluindo o preço do caixão, sepultura e manutenção do túmulo. A cremação geralmente é uma opção mais econômica e flexível, permitindo a dispersão das cinzas em locais significativos. Impacto emocional. Pense no impacto emocional sobre sua família. Algumas pessoas encontram consolo em ter um local físico para visitar, enquanto outras preferem a mobilidade e a flexibilidade que a cremação possa proporcionar. Considerações ambientais. A cremação é vista por alguns como uma opção mais ecológica, embora existam métodos de enterro natural, que também minimizam o impacto ambiental. Em última análise, a decisão entre cremação e enterro tradicional deve ser feita com oração, reflexão e consulta aos seus entes queridos e líderes religiosos. A esperança cristã está na promessa da ressurreição e na fé no poder de Deus para transformar nossos corpos em corpos glorificados. Independentemente do método de disposição, lembre-se, o mais importante é como vivemos nossas vidas, amamos nossos próximos e confiamos em Deus. Seja qual for a escolha, que ela seja feita com amor, respeito e fé. Confie no poder de Deus, a ressurreição é a nossa esperança. Em resumo, a Bíblia não proíbe a cremação e muitos cristãos a consideram uma prática aceitável. O mais importante é que tratemos nossos entes queridos com amor e respeito, confiando na promessa da ressurreição e na vida eterna. Lembre-se, amigos, que o ato de cremação pode ser um momento de profunda reflexão e amor, um momento para celebrar a vida que foi vivida e para confiar no plano divino para a vida eterna. Então, sim, cristãos podem optar pela cremação. O mais importante é como vivemos nossas vidas, como amamos uns aos outros e como confiamos em Deus. A morte não é o fim, mas o novo começo. Vamos honrar nossos entes queridos com amor, respeito e fé. Agradecemos por estarem conosco nesse vídeo. Se você gostou, deixa seu like, compartilhe com os seus amigos e se inscreva no nosso canal para mais conteúdos que inspiram e fortaleçam a fé. Que Deus abençoe todos vocês. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus.